Olá, pessoal, boa noite. Está no ar a 14ª edição do programa Sabatina da Covid. Temos aqui no nosso estúdio a psicóloga do nosso município, Maria Soane, e também a conselheira tutelar, Sandra Anjos. Boa noite, meninas. Como vão vocês? Boa noite, Risoleta. Boa noite, telespectadores. Eu sou Maria Soane, psicóloga do CAPS. Como foi mencionado, é um prazer estar aqui hoje participando da Sabatina do Covid mais uma vez com todos vocês. Boa noite, Risoleta. Boa noite, telespectadores. Para mim é um prazer participar da Sabatina da Covid para expressar um pouco sobre a respeito do Conselho Tutelar. Eu me chamo Alexandra dos Anjos Milhomes, mais conhecida como Sandra. Sou bacharela em Serviço Social e há 4 anos e 10 meses eu estou atuando como conselheira em defesa e proteção dos direitos das crianças e adolescentes do nosso município. Pessoal, para começar o programa de hoje, vamos assistir um vídeo que fala sobre o assunto mencionado aqui no programa de hoje. Era o aniversário da minha mãe e havia uma festa lá em casa com alguns vizinhos e amigos do trabalho. Ficou tarde, por isso, o meu irmão e eu fomos dormir. Quando estava quase a adormecer, ouvi alguém a subir as escadas. A porta abriu-se e um dos amigos da minha mãe entrou no meu quarto. O homem obrigou-me a fazer coisas que me deixaram envergonhada, coisas que eu não queria contar a ninguém. Quando saiu, ouviu-o abrir a porta do quarto do meu irmão. Umas semanas depois, o meu irmão e eu estávamos a ver as notícias quando apareceu uma história sobre abuso sexual. Na notícia dizia-se que existem pessoas que querem usar o corpo das crianças para seu próprio prazer sexual. Aí se chama-se abuso sexual. E também existem pessoas que querem ganhar dinheiro usando as crianças para sexo. Aí se chama exploração sexual. No dia a seguir, eu ainda estava a pensar no que tinha visto na televisão e ganhei coragem para contar à minha professora o que tinha acontecido ao meu irmão e a mim. A minha professora disse-me que era muito corajoso e muito importante falar neste tipo de coisas. Pode acontecer tanto a rapazes quanto a raparigas. E que uma regra simples a lembrar é que tudo o que está coberto com a tua roupa interior é teu e que ninguém pode obrigar-te a fazer coisas que te fazem sentir desconfortável ou com vergonha. A minha professora explicou que o que aconteceu não tinha sido culpa minha e que era bom que eu estivesse a falar com ela sobre isso. Se isto acontecer a ti ou a alguém que tu conheças, deves sempre contar a uma pessoa em quem confies. A minha professora disse-me que a coisa mais importante agora é que o meu irmão e eu tenhamos ajuda para ultrapassarmos o que aconteceu e ficarmos em segurança. Eu sei que a partir de agora, o homem que veio ao meu quarto não vai voltar a magoar, nem ao meu irmão, nem a qualquer outra criança, nunca mais. Ao assistirmos esse vídeo, percebemos como é importante olharmos quem está entrando dentro da nossa própria casa. Quem com os nossos filhos estão tendo esse contato direto com essas pessoas, porque é de suma importância e é dever da família e do Estado sempre estar observando qualquer tipo de comportamento do seu filho, como nesse vídeo foi nitidamente apresentado. Soane, a gente sabe que o abuso da criança e do adolescente, ou seja, do menor, é um assunto bastante delicado. Fala para a gente um pouco desse histórico aqui no nosso município. Esse assunto bastante delicado iniciou a partir do momento de tantas denúncias e abusos ocorridos, seja ele abuso sexual, físico ou abuso psicológico. A partir daí, criaram, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, regindo e protegendo qualquer tipo de denúncia que venha, seja ela para o Conselho ou para qualquer outro órgão competente. Sandra, você como membro do Conselho Tutelar, o que você tem a nos dizer sobre a atuação do Conselho aqui no nosso município? O Conselho Tutelar ele trabalha com atribuições previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente atende denúncias advindas de violação de direitos de crianças e adolescentes de qualquer forma e de qualquer natureza. Atendemos também os responsáveis no sentido de aconselhar com relação à educação de seus filhos. Atendemos também e acompanhamos os casos dependendo da situação de cada um. E durante a pandemia,
aumentou o número de denúncias? Com certeza, aumentou o número de denúncias relacionadas a negligências, aumentou o número de denúncias relacionadas a abuso sexual. Eu vejo, em um histórico geral, que, em tempos de pandemia, a denúncia aumentou, foi com relação à violência contra a mulher. Mas aqui no nosso município, eu vejo também que as denúncias aumentaram com relação a abuso. Acredito eu que seja por conta do período de pandemia, os abusadores ficam mais tempo perto das crianças. Porque nós sabemos que os abusadores de crianças e adolescentes são aquelas pessoas das quais as crianças tenham confiança. Importantíssimo isso que a Sandra citou. Nesses tempos de pandemia, Risoleta, porque esses abusadores, a maioria dos casos mesmo, vêm das pessoas próximas, que são familiares, vizinhos, e que a família, muitas das vezes, o responsável por essas crianças, sabem quem são os abusadores e acabam coibindo a situação. Então, é nesses momentos mesmo que a família ou qualquer pessoa que é maior são responsáveis por essas crianças e adolescentes. Então, eles não devem coibir a situação que esteja ocorrendo do abuso dentro da sua própria casa. Soane, pelas informações que temos aqui, a gente sabe que o abuso sexual, ele causa traumas. Como esses pacientes chegam até você? Então, assim, esses casos, a maioria das vezes, ele vem, né, para o CAPS ou qualquer outro órgão, a maioria das vezes pelo Conselho Tutelar do nosso município. Temos também que chegam lá o próprio indivíduo, a criança ou adolescente, acompanhado por um familiar, ou vizinho, ou pessoa que tem como comprovar que existiu o abuso, seja com ato ou simplesmente por questões psicológicas também. E o emocional dessas crianças e adolescentes ficam bastante abalados, né? Porque muitas das vezes já são até jovens e estão ali guardando como se fosse um segredo mesmo, seja por medo de falar, porque vem por um familiar, um amigo, um padrasto, uma pessoa próxima. Então, assim, é dever da família acolher aquela dor e buscar ajuda psicológica para aquela criança, porque ela, sim, ela está sofrendo. Sandra, você como conselheira lida diretamente com esse tipo de denúncia. Fala um pouco para a gente sobre esse cenário. Olha, Risoleta, esse assunto... Abuso sexual é um assunto muito, muito perverso. É uma das formas mais agressivas que um abusador pode fazer contra uma criança e um adolescente. Então, ele chega no conselho através de denúncias de forma anônima, através até, muitas das vezes, do adolescente. O adolescente cria coragem de falar com alguém e aí nos procuram. Ou também através do responsável legal, de uma mãe, de um pai, de um tio, de um familiar, que vê que a criança ou o adolescente está ficando reprimido dentro de casa e percebe que aquele adolescente precisa de ajuda, daí nos procura no conselho. O papel do conselho, nesse sentido, é acompanhar, orientar que aquele responsável vá até a delegacia com aquele adolescente ou com aquela criança para fazer o procedimento legal e, posteriormente, o conselho acompanha esta criança até o DPT para fazer o exame de conjunção carnal. E, posteriormente, a gente encaminha para a psicóloga, porque, geralmente, ou em todos os casos desse tipo, o adolescente, a criança ou o adolescente, ele fica com um psicológico abalado que precisa ser recuperado. E o profissional ideal é um psicólogo. Eu quero dizer para essa pessoa, ou para esse indivíduo, que esteja sofrendo qualquer tipo de abuso, não se esconda, denuncie, procure o conselho tutelar, procure a delegacia e denuncie. Se for por um parente, se for por um vizinho, não tenha medo. Enfrente a sua dor e denuncie, porque abuso sexual é crime e dá cadeia. Pessoal, como o assunto aqui é muito importante,
convidamos o advogado Dr. Ronei Melo para falar um pouco para a gente sobre o assunto de abuso sexual de crianças e adolescentes. Dr. Ronei, como a lei ampara o menor nesses casos? Inicialmente, gostaria de saudar a todos que nos assistem, agradecer pelo convite e parabenizar todos os envolvidos no programa Sabatina da Covid, pois tem levado muitas informações relevantes à população nesse momento excepcional em que passamos. Quanto à pergunta feita, cumpre esclarecer que a legislação traz uma série de proteção às crianças e aos adolescentes. A norma mais importante do nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal, prevê uma série de direitos no artigo 227. E também, no parágrafo 4º, assegura que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente. Visando garantir os direitos assegurados pela Constituição Federal, outras normas foram criadas, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, que traz uma série de proteção. Dentre elas, o que pode ocorrer, inclusive, nesse período de pandemia, é o afastamento do agressor do lar, para evitar que as situações indesejáveis como essa voltem a acontecer. A lei também assegura aos menores vítimas de abuso o amparo através da rede de apoio ou da rede de proteção, a qual é composta por diversos órgãos públicos, como Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Ministério Público, postos de saúde e hospitais, a CREAS, CRAS, dentre outros, que visam acompanhar de perto e amparar as crianças nessa situação. Então, é dessa forma, resumidamente, que a lei ampara as crianças que se deparam com situações de abuso. Nós temos a participação de Fabiana da Silva. Ela pergunta o que configura o abuso de menor. Essa pergunta é interessante e a resposta é bastante esclarecedora, pois o abuso ele pode se dar de diversas formas, sendo as principais delas a violência psicológica ou emocional, que se configura através de xingamentos, de humilhação, de frases como você só nasceu para me atrapalhar, você não me ajuda de nada, você é burra, dentre outras. Outro tipo de violência é a violência física, que é a ação infligida à criança ou ao adolescente com a finalidade de ofender sua integridade física, saúde corporal ou lhe provoque algum dano físico. Há também a violência sexual, que ocorre com o constrangimento da criança ou adolescente para praticar ou presenciar ato libidinoso, conjunção carnal e toques, dentre outros. Recentemente, houve a figura da violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização, que é quando a criança, ao buscar o ente público para auxiliar nas questões de abuso, ela passa a reviver aquele sofrimento. São esses os casos mais comuns que se enquadram os tipos de abuso. E há diversos crimes para amparar cada situação que o menor seja vítima. Podemos também destacar, Risoleta, tendo como a pergunta da Fabiane, a questão da violência psicológica e emocional, que é o tipo de violência também que a pessoa, o adolescente, ele fica bastante abalado, precisando de apoios dessas redes que já foram aqui citadas, apoio psicológico, como também é de suma importância frisarmos o apoio familiar, porque elas necessitam desse amparo social, desse amparo familiar. Esses órgãos que o Dr. Ronei citou, eles são muito importantes. Muitas das vezes, ou na maioria dos casos, a vítima procura direto o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é a porta de entrada para esse tipo de denúncia. E agindo em conjunto com outros órgãos, temos feito um trabalho de forma eficiente no sentido de coibir essas situações que são relacionadas a esses tipos de abusos. Nós, do Conselho Tutelar, temos a parceria forte do delegado de polícia e do Ministério Público para coibir as ações desses abusadores. Muito obrigada, doutor Ronei, por sua participação, falando sobre esse assunto, explicando melhor para a gente sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Essa foi a minha singela participação. Gostaria de agradecer a oportunidade, e que esse programa leve
bastante informação à população e que surtam efeitos, tanto no sentido de coibir práticas e também de mostrar os caminhos acessíveis para que possamos impedir a realização de condutas criminosas como os abusos sexuais. Sandra, informa para a gente quais são os órgãos que trabalham com vocês. A gente tem a parceria com a Secretaria de Assistência Social, com o CMDCA, com o CRAS, o CREAS, Delegacia, CAPES. Essas secretarias todas são nossas parceiras. A gente caminha esses casos dependendo de cada situação para cada órgão. É importante realmente que todos esses órgãos eles estejam unidos para combater esse crime, esse abuso que é cometido com nossas crianças, com nossos adolescentes, para poder proteger, né, gente? Então, mais uma vez eu digo, denuncie, não se esconda, não tenha medo. Denuncie o abusador, porque quanto mais você se esconde, mais ele vai procurar outras vítimas e assim sucessivamente. Sabemos do importante papel da escola nessas ações de apoio ao menor. E com a pandemia, as aulas foram suspensas. O que vocês têm a falar? Realmente sentimos falta da escola, porque a escola é nossa parceira. A escola nos informa de qualquer tipo que os professores observam de comportamento de seus alunos, comportamentos estranhos, digamos assim. A escola nos aciona e o conselho vai até a casa daquela criança para averiguar de perto o que realmente acontece com aquele aluno. Vale ressaltar também que, devido à pandemia, os casos de denúncias no conselho, ele teve um aumento expressivo, tanto no que diz respeito à negligência, tanto nas questões de abuso e outros tipos qualquer de violação de direito. Importantíssimo isso que a conselheira Sandra nos trouxe, porque a escola também era uma fonte de encaminhamento dos adolescentes e das crianças ali que estudam. Então, com a pandemia, as aulas foram suspensas e estamos agora sem receber todos esses encaminhamentos, pois os professores ou todos os funcionários que compõem, eles observam, escutam e acolhem muitas das vezes a dor daquela criança, daquele adolescente que chegam até eles, porque eles passam uma relação de empatia, eles passam uma relação de confiança para aquela criança e adolescente. Com a pandemia, houve um aumento do abuso entre crianças e adolescentes, não vindo expressamente das escolas, mas ocorrendo pelo Conselho Tutelar. Então, se você sofre algum tipo de abuso, procure os órgãos competentes que foram citados aqui, vão até o CAPES, o CREAS e o CRAS. Não fiquem, você adolescente ou familiar, achando que você está sozinho, porque a equipe está aqui para te ouvir e para te acolher. Mesmo que agora um fator de confiança seria o professor, mas venham até nós, que nós estamos disponíveis para ouvir e acolher a sua dor. E é importante também falar para essas crianças, essas pessoas que sofrem esse tipo de abuso, que a escola também é um ponto seguro. Se você não sente segurança em se abrir na sua casa, procure o seu professor, converse com o seu professor, converse com o diretor da escola. Leve a informação, que assim o diretor vai procurar o conselho tutelar e as medidas cabíveis vão ser tomadas. É importante ressaltar que, devido à pandemia, as aulas passaram a ser virtuais. Então, assim, eu quero dizer para você, criança, para você, adolescente, se você está sentindo dificuldade em conversar com seus pais sobre qualquer abuso que esteja acontecendo, fale com o seu professor, fale com o diretor, porque eles têm autonomia o suficiente para procurar o conselho tutelar ou o delegado e fazer essa denúncia. O que vocês podem deixar como recado para a população sobre esse assunto? Eu, como psicóloga do município, tenho para deixar para vocês, sociedade. Investiguem mais, escutem mais,
Dê mais atenção a todas as palavras que aquela criança e adolescente tragam até você. Porque se der algum sinal, é porque tem algo ali que precisa ser resolvido e precisa de ajuda. E querendo, gente, deixar claro também que em nossa cidade, por ser uma cidade pequena, o número de crianças e adolescentes que sofrem abuso é altíssimo. Então, nunca se esqueçam, nunca deixem de lado. Não lembrem somente do dia 18 de maio, que é o dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Lembrem disso todos os dias. Lembrem e levantem essa bandeira todos os dias, sempre. Agradecendo aqui a oportunidade de estar participando mais uma vez da Sabatina do Covid, juntamente hoje com Risoleta e Sandra do Conselho Tutelar, com a participação do nosso advogado Ronei. Foi muito importante estar aqui hoje com vocês, nesse 14º Sabatina da Covid. Muito obrigado à equipe que estão aqui presentes. Quero agradecer aqui, em nome da equipe do colegiado do Conselho Tutelar, pelo convite que foi feito, para a gente estar expandindo um pouco a respeito das atribuições do Conselho Tutelar com relação a crianças e adolescentes. Quero deixar um recado aqui bem importante para você, pai, para você, mãe, para você responsável pelo seu filho. Observe os seus filhos, observe o comportamento, dê oportunidade para que eles possam falar o que tem reprimido dentro deles. É importante também que vocês observem as pessoas que ficam muito tempo com seus filhos. É importante, muito, muito importante a comunicação. Por quê? Porque pai, porque mãe, se você não observar, não orientar seu filho, outra pessoa vai orientar e talvez seja para o mal deles. Em nome da equipe do colegiado do Conselho Tutelar, quero agradecer à equipe da Sabatina da Covid pelo convite e a oportunidade da gente estar aqui expressando um pouco sobre o que são atribuições do Conselho Tutelar. Bom, pessoal, chegou ao final mais um programa Sabatina da Covid e eu quero agradecer a participação da psicóloga Maria Soane e da conselheira tutelar Sandra Anjos. Obrigada pela participação de vocês, sem esquecer também da participação especial do advogado Dr. Ronei Melo. Obrigada, boa noite.